E o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu por unanimidade cassar os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Martinópolis por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. E tem mais penalidades, inclusive a determinação de novas eleições pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. A Bruna Bonfim está acompanhando essa história desde cedo, está lá em Martinópolis, repercutindo esse anúncio, essa decisão da Justiça diante do comando da Prefeitura da cidade de Martinópolis. E por aí, como é que está a conversa sobre esse assunto, Bruna Bonfim? Vamos às informações. Boa tarde para você, nesse finzinho de manhã, já 11h54 no relógio. Boa tarde, cara. Então, já para você, para todos que nos assistem aqui, tá aquele burburinho entre os moradores, pessoas que ficaram sabendo dessa decisão da Justiça Eleitoral, outras que estão tratando como novidade, ainda não estava acompanhando tanto essa situação aqui envolvendo o prefeito e o vice-prefeito de Martinópolis. Nós conversamos hoje, inclusive, com o secretário jurídico aqui da prefeitura. Ele disse que a prefeitura ainda não foi notificada sobre essa decisão, então, por enquanto, atualmente, o prefeito continua, tanto o prefeito quanto o vice continuam nos cargos do executivo e aguardando a notificação para depois fazerem possíveis mudanças por aqui. Vou contar então para vocês o que aconteceu. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu por unanimidade cassar os mandatos do prefeito de Martinópolis, Valdeci Soares dos Santos Filho, e do vice-prefeito Marcos Rogério Matarazzo, por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024. Segundo o TRE, a decisão analisou se os dois usaram a máquina pública de forma indevida para beneficiar as próprias candidaturas ainda na gestão anterior. Entre os pontos levantados estão a apresentação de um projeto de lei para a reestruturação de cargos da prefeitura às vésperas da eleição e também a oferta de transporte gratuito para eleitores do distrito da Vila Escócia na semana que antecedeu a votação sem qualquer justificativa administrativa. E além da cassação, o prefeito foi declarado inelegível pelos próximos 8 anos. Já o vice-prefeito teve a sanção de inegibilidade afastada pela Justiça Eleitoral. Com a decisão, o TRE determinou ainda a realização de novas eleições no município de Martinópolis, mas, claro, a decisão cabe recurso ainda do Tribunal Superior Eleitoral. O advogado de defesa do prefeito e também do vice, o José Venâncio Cuba, disse que não concorda com essa decisão e que vai procurar os recursos cabíveis. Nós também entramos em contato com a prefeitura aqui de Martinópolis, que nos respondeu por meio de uma nota, dizendo que só vai se pronunciar sobre o caso quando eles realizarem ali uma reunião jurídica. Vamos relembrar, então, o prefeito Soró tem ensino médio completo, é natural de Martinópolis, tem 44 anos, é casado e tem 4 filhos. Além disso, ele foi vice-prefeito no mandato de 2020 e a 2024 na gestão do prefeito Marco Antônio Giacomelli de Freitas, do Republicanos, e após o chefe do executivo na época ter o mandato cassado no início de 2024, ele tomou posse como prefeito e depois se reelegeu para esse atual mandato com 33,01% dos votos, o que equivale a 4.482 votos. Nós entramos em contato com a Câmara de Vereadores também de Martinópolis. O pessoal disse que eles ainda também não foram notificados sobre essa decisão, eles estão aguardando para tomar uma possível atitude em relação a isso. Caso essa decisão seja imediata, eles analisam colocar então o presidente da Câmara como prefeito, caso essa eleição aqui em Martinópolis seja realizada. Nós conversamos inclusive com alguns moradores aqui de Martinópolis para saber se eles estavam acompanhando essa análise da Justiça e também a decisão de ontem. Confira o que disseram. Nós estávamos acompanhando já esse caso. Faz tempo, faz anos que está acompanhando. Eu escutava demais, direto. Perguntava para os vereadores também, eu perguntava. E estava decisão desse jeito, assim. Do jeito que a nossa cidade estava parada, abandonada, uma pouca vergonha. Agora, vamos ver se melhora, né? Não pegou de surpresa não, já estava vendo já faz tempo. Mas vamos ver agora, vamos para frente, né? Vem outra eleição que entra um prefeito mais competente.
Uns meses atrás eu fiquei sabendo sobre esse assunto, mas aí achei que não fosse nada sério. Mas quando foi ontem, eu entrei num grupo que eu tenho, aí eu vi falando sobre esse assunto, né, do prefeito. Acho que se tivesse uma nova eleição, ia ser muito bom. Eu vejo que a cidade está precisando, né, as ruas, toda esburacada, né, está precisando, eu vejo isso. Eu entrando aqui. Tá aí a opinião dos moradores. Claro que nós procuramos o prefeito aqui na prefeitura para tentar um contato com ele, mas ele não estava no momento. Como eu disse no começo do ao vivo, quem trouxe um posicionamento para nós foi realmente o secretário jurídico, que disse que está aguardando essa notificação da Justiça Eleitoral. Ainda não foram notificados, então hoje o atual prefeito de Martinópolis continua sendo o conhecido Soró e também o vice, o Marcos Matarazzo. Pode ser que tenha novas eleições e, claro, vamos acompanhar tudo isso por aqui. Volto com você, Carla. Muito obrigada, Bruna Bonfim. A gente, tendo novas informações sobre essa situação em Martinópolis, pode voltar a conversar ainda nessa edição. Obrigada por enquanto. 12h49 e a gente volta para Martinópolis ao vivo. A cidade vive um momento de instabilidade política. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu por unanimidade cassar os mandatos do prefeito e do vice-prefeito de Martinópolis por abuso de poder político e econômico nas últimas eleições. A Bruna Bonfim acompanha essa história desde cedo e agora há pouco a gente recebeu posicionamentos de partes envolvidas em todo esse processo, não é, Bruninha? Vamos trazer as novidades agora. Boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Para você, para todos que estão nos assistindo agora na hora do almoço no FN1. Então vamos lá com esses posicionamentos atualizados, tanto da Prefeitura aqui de Martinópolis quanto da defesa do prefeito Soró. Vou ler na íntegra para vocês. A Prefeitura de Martinópolis informou que aguarda o trânsito em julgado da decisão judicial até a conclusão definitiva do processo e que todas as medidas administrativas seguem sendo conduzidas com responsabilidade, garantindo a continuidade dos serviços públicos e o pleno atendimento à população. Ainda informou que reforça o compromisso com a legalidade, a transparência e o respeito às instituições, acompanhando atentamente aos desdobramentos do caso junto aos órgãos competentes. A defesa também do prefeito Soró enviou um posicionamento para nós atualizado, informando que manifesta discordar em relação à decisão proferida e informa ainda que serão adotadas todas as medidas cabíveis com a interposição de recurso às instâncias competentes. Reitera-se a confiança no Poder Judiciário e no regular prosseguimento do devido processo legal. Hoje de manhã nós conversamos com o secretário jurídico aqui da Prefeitura para saber como que vai ficar agora com essa decisão da Justiça em relação à cassação do prefeito e também do vice, mas o secretário informou que a Prefeitura ainda não foi notificada oficialmente sobre essa questão. Então, por enquanto, o prefeito Soró e o vice Marcos Matarazzo continuam no mandato, eles seguem acompanhando. Vamos retomar, então, todas as informações em relação a esse caso. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decidiu por unanimidade ontem, na quinta-feira, pela cassação do prefeito aqui de Martinópolis, Soró, e também do seu vice, o Marcos Rogério Matarazzo, por abuso de poder político e econômico, isso nas eleições de 2024. Além da cassação, o prefeito foi declarado inelegível pelos próximos 8 anos, passando a contar a partir de 2024. Mas claro que essa medida ainda não é definitiva, porque cabe ali o recurso, né? A interposição desse recurso, que provavelmente a defesa do prefeito e do vice vão entrar em contato, então. E, inclusive, a determinação da Justiça Eleitoral é que ocorra novas eleições municipais aqui em Martinópolis, mas isso não é definitivo, como eu bem mencionei, porque cabe ainda o recurso. Vamos retomar, então, quem que é o prefeito aqui de Martinópolis? O Soró tem ensino médio completo, é natural aqui de Martinópolis, tem 44 anos, é casado e tem 4 filhos. Além disso, ele foi vice-prefeito no mandato de 2020 a 2024, na gestão do então prefeito Marco Antônio Giacomelli de Freitas, do Republicanos, e após o chefe do executivo na época ter a cassação
cassação, ele assumiu então o mandato e depois foi reeleito nas eleições de 2024. Agora segue então com esse pedido também de cassação da Justiça. Entramos em contato com a Câmara Municipal aqui de Martinópolis, que respondeu por meio de nota também, disse que estão aguardando a publicação da decisão do Tribunal Regional Eleitoral e que quando essa decisão chegar, seguirá para análise do procurador jurídico da Casa de Leis. A Câmara disse ainda que caso a decisão tenha efeito de forma imediata, o próximo passo é empossar o presidente da Câmara no cargo de prefeito municipal até que sejam realizadas as eleições municipais aqui em Martinópolis. Mas isso não é definitivo, essa decisão da Justiça ainda cabe recurso. Claro que vamos acompanhar tudo aqui em Martinópolis e voltamos com novidades, caso tenham, então, sobre esse caso aqui que envolve os moradores do município aqui de Martinópolis. Volto com você, Carla. Toda essa instabilidade política é prejudicial, não é, para os planos, tudo isso que vinha sendo desenvolvido ou não aí para Martinópolis, né? A população espera que quando elege alguém, essa pessoa realmente assuma o cargo e trabalhe para o desenvolvimento da cidade. Mas com essa interrupção, toda essa instabilidade, fica de fato complicado para o município. A gente vai acompanhando por aí. Obrigada, Bruna Bonfim, pelas informações. Tony, tudo bem? Muito boa tarde para você. Para você que nos acompanha do Centro-Oeste e também aqui do Oeste Paulista, Olione, ainda dá para recorrer sim. Por isso, pelo menos por enquanto, o prefeito não saiu do posto de chefe do Executivo. A denúncia ela é de 2024 e trata de um suposto abuso de poder econômico. A Aline Costa está lá em Martinópolis e vai trazer mais detalhes agora ao vivo para a gente. Oi, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda, boa tarde para você. A Prefeitura já divulgou hoje algum posicionamento sobre como fica a situação do município a partir de agora? Oi, Emerson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente aqui no TN1. Olha, até o momento, a gente ainda está aguardando essa decisão do setor jurídico que se reúne hoje aqui no município. Então, oficialmente, o Poder Executivo de Martinópolis não se pronunciou ainda sobre essa situação. A decisão, ela foi divulgada nesta quinta-feira. Então, além de determinar a cassação do prefeito e do vice-prefeito aqui do município, Valdecir Soares Filho, prefeito de Martinópolis, também teve aí a determinação de ficar inelegível por 8 anos a partir de 2024. Essa determinação só cabe a ele, ao vice-prefeito, não. Valdecir Soares Filho, conhecido como Soró aqui em Martinópolis, ocupa o cargo de prefeito desde 2024. A princípio, ele ocupou esse cargo depois que o antigo prefeito, Marco Freita, também foi cassado. Ele era vice desse antigo prefeito, então assumiu o cargo em 2024. Marco Freita foi cassado após uma grande polêmica aqui no município, né? E aí ele assumiu esse cargo e depois foi eleito com 30% dos votos válidos aqui na cidade. Então, em 2 anos, praticamente, essa já é a segunda cassação de prefeito aqui em Martinópolis. Essa atual decisão, ela ocorre depois de uma denúncia do partido União Brasil. Entre os apontamentos, as suspeitas, né, é de que ele tenha praticado abuso de poder político e econômico nas eleições de 2024, entre as acusações, a criação de cargos públicos às vésperas das eleições, também oferecer transporte gratuito para eleitores dias antes da votação. Então, tudo isso ocasionou nessa situação. No início, esse processo foi considerado improcedente. Depois de recursos e uma nova análise, a Justiça determinou a cassação da chapa. Em nota, o advogado do prefeito nos enviou uma nota dizendo que não concorda com a decisão e que vai recorrer a ela. A Câmara Municipal aqui de Martinópolis também se posicionou, dizendo que ainda não foi notificada oficialmente sobre o assunto, mas que se houver aí a determinação do afastamento imediato do prefeito, quem assume é o atual presidente da Câmara. Então a gente reforça que cabe recurso a essa decisão, né, a determinação da cassação da chapa, onde prefeito e vice-prefeito perdem seus cargos e prefeito fica inelegível por 8 anos a partir de 2024. Com os recursos, se eles não forem efetivos, pode ocorrer uma nova eleição aqui no município. Para essa eleição ainda não tem data marcada, então muita coisa pode rolar, viu, Emerson? A gente vai seguir acompanhando e também informando, trazendo os desdobramentos para quem nos acompanha. Eu volto com você.
Perfeitamente, Aline. Vou agradecer você então pelas informações atualizadas aqui no TN1 e uma ótima tarde para a sua equipe.